A maior revolução da história da física aconteceu entre os séculos 17 e 18, e esse é o período que nós chamamos de Revolução Científica. Nós podemos dizer que o que marca o encerramento desse período, da Revolução Científica, é o desenvolvimento da teoria newtoniana, da física do Newton. A grosso modo, a gente pode dizer que o resultado da Revolução Científica é a substituição da teoria aristotélica pela teoria newtoniana. Uma das principais características da física newtoniana, que a diferenciam da física aristotélica, é o uso da matemática na explicação dos fenômenos naturais. Na física do Aristóteles, por exemplo, quando ele vai falar sobre o movimento dos objetos, ele vai falar que os objetos têm uma tendência de ir para o seu lugar natural, mas ele não vai estabelecer nenhuma regra matemática que, regulam esse tipo de fenômeno. Então ele não vai estabelecer uma regra matemática que nos permita calcular as propriedades desse fenômeno. Por outro lado, a teoria newtoniana faz isso. Se a gente pegar, a segunda lei de Newton, por exemplo, ela nos permite calcular a velocidade de um objeto. Imagina um objeto em queda livre, por exemplo. A gente pode usar as leis de Newton para calcular a velocidade do objeto em diferentes instantes de tempo durante esse movimento. Então, esse caráter matemático da teoria newtoniana faz com que ela tenha um poder preditivo infinitamente superior ao poder preditivo da teoria aristotélica. Então, com a teoria do Newton, a gente pode prever exatamente valores de propriedades de um determinado fenômeno físico, e isso não é possível na teoria aristotélica. Além do caráter preditivo, a teoria newtoniana tem também um caráter universal. O Newton, ele defende que as mesmas leis que regulam o movimento na superfície da Terra, por exemplo, a queda de uma maçã, então as mesmas leis que regulam a queda de uma maçã, regulam também os movimentos das luas de Júpiter, por exemplo. Então, as leis que são válidas aqui na Terra são válidas em qualquer outro ponto do universo. Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre a teoria newtoniana. A gente vai falar sobre por que ela é uma teoria revolucionária e quais são as suas consequências. Esse vídeo faz parte de uma série que a gente está gravando sobre a evolução das ideias da física. Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica que a gente vai falar sobre física, sobre ciência, sobre história da ciência. E se você gosta desses temas, se inscreva aqui no canal e assim o YouTube vai te indicar os próximos vídeos que a gente postar aqui. Bom, a teoria newtoniana ela é inovadora por vários aspectos. Além do poder preditivo, do uso da matemática na teoria, ela foi elaborada, ou ela é apresentada de forma axiomática. Vamos ver o que isso significa. A obra mais famosa do Newton, ela tem o título de Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. E é nessa obra, nesse livro, que ele vai apresentar as 3 leis da mecânica. As 3 leis da mecânica formam ali a base da teoria do Newton. E foi a primeira vez que uma teoria da física foi apresentada nesse esquema que antes era usado por teorias da matemática, como, por exemplo, a geometria euclidiana, foi apresentada dessa forma, que é uma apresentação axiomática. Isso quer dizer o seguinte: o Newton, ele apresenta ali primeiro definições, ele vai organizar o livro da seguinte forma, ele vai apresentar definições que ele vai usar ao longo do texto, depois ele vai apresentar as leis que regem a natureza, e aí a partir disso ele vai deduzir dessas leis, resultados, que seriam como se fossem os teoremas da matemática, mas ele vai deduzir resultados a partir daquelas leis. Então as teorias da física, a partir desse ponto, elas começam a ser estruturadas dessa maneira. Então, uma teoria da física, ela começa com as leis e definições, e das leis você retira os resultados de casos particulares. Então, foi o primeiro caso em que uma teoria de fenômenos naturais foi apresentada dessa maneira, com o uso, inclusive, da estrutura de teorias matemáticas. Então, não só o uso de expressões matemáticas para descrever os fenômenos, mas também a estrutura foi preservada, a estrutura foi a mesma usada em teorias matemáticas. Então, a partir daí, as teorias da física são organizadas dessa maneira. Você pode pegar outras teorias, por exemplo, que vieram posteriormente, tipo a termodinâmica. Você tem as leis da termodinâmica e, a partir das leis da termodinâmica, você deduz os resultados da teoria. O eletromagnetismo, as leis do eletromagnetismo seriam as equações de Maxwell. Então, as equações de Maxwell são as leis e, a partir dessas leis, você deduz os resultados. Isso vale para a mecânica quântica, para a relatividade geral restrita. Então, isso virou uma estratégia usada pelos físicos para apresentar as teorias. E aí, então, usando essa estratégia, quando Newton apresenta as leis, ele apresenta, por exemplo, a segunda lei, ela tem uma forma matemática.
E isso é o que dá o poder preditivo para a teoria. Então, quando uma lei da física é apresentada dessa maneira, né, como uma expressão, como se fosse na forma de expressão matemática, né, o que você está fazendo no fundo é falando o seguinte: bom, parece que a natureza segue certas regras de padrões, né, e esses padrões podem ser captados pela matemática. Então vamos falar um pouco sobre esse caráter, um pouco mais, né, sobre esse caráter preditivo que surge quando a gente usa regras matemáticas para descrever os fenômenos naturais, né? Vamos imaginar o seguinte exemplo, né? Imagina um arqueiro que está num campo aberto e ele vai e lança uma flecha. Na teoria do Newton, né, a gente pode, se a gente souber, se a gente tiver informações sobre as condições iniciais desse lançamento da flecha, o que são as condições iniciais, né? São velocidade inicial e posição inicial da flecha. Se a gente souber isso, se além disso, se a gente souber também quais são as forças que atuam sobre a flecha durante todo o movimento, a gente consegue calcular, prever exatamente qual vai ser a posição que a flecha do arqueiro vai atingir o chão. E aí, depois desse cálculo, né, você pode conferir, né, verificar se o seu cálculo, se o alcance da flecha real está de acordo ali com o que você calculou. E a verdade é que as previsões feitas pela teoria newtoniana, elas estão dentro de um padrão de erro muito, mas muito aceitável. Então elas são muito as previsões são muito precisas. E para conseguir esse grau de precisão, né, o que o Newton fez foi desenvolver uma ferramenta matemática própria, né? Algo que a gente conhece como cálculo diferencial integral. Então, o Newton é o autor, né? Ele desenvolve o cálculo diferencial integral. Na verdade, assim, a autoria do cálculo, né, ela é dividida entre Newton e Leibniz, que é um outro filósofo matemático alemão também, contemporâneo ao Newton. Eles desenvolveram mais ou menos no mesmo período. Mas pensando no Newton, né, o Newton ele usa essa ferramenta, ele desenvolve essa ferramenta justamente para explicar os problemas que ele estava enfrentando, problemas da mecânica, né, os problemas de fenômenos, tentar explicar os fenômenos naturais ali no campo da mecânica. Então, nesse ponto, o Newton ele é um dos representantes e principais desse movimento, né, da revolução científica, porque ele faz isso, ele adota a matemática como ferramenta, como linguagem para descrever os fenômenos naturais, né? E isso ele se opõe, fazendo isso, né, ele se opõe completamente aos físicos, né, filósofos anteriores, né, que usavam a ideia de que adotavam, né, a ideia de que a matemática não é adequada para descrever fenômenos naturais. Por exemplo, Aristóteles, que é o grande filósofo influente, né, anterior ao Newton, para ele a matemática ela não tinha os fenômenos naturais eles não poderiam ser descritos pela matemática, né? Porque a matemática seria um campo mais da precisão e o mundo seria muito impreciso. Então a matemática não combina, para Aristóteles, né, a matemática não combina com o mundo empírico, né, com o mundo que a gente percebe, né, com os fenômenos naturais. Já o Newton pensa diferente, então ele vai usar a matemática, o Newton veio na sequência de outros autores que fizeram isso, né? Principalmente o Galileu, né? Então ele vai dar sequência ao trabalho do Galileu de certa forma, mas ele vai sistematizar essas ideias ali de maneira mais precisa e formal. Então o Newton vai fazer ali a teoria que substitui a teoria aristotélica. Esse ponto, né, o uso da matemática é um dos pontos principais nessa substituição de teoria. Outro ponto importante também é a universalidade da teoria, né? Então o Newton pretende apresentar uma teoria que tem caráter universal, né? O Aristóteles, em oposição, né, a teoria dele ela era dividida assim, em duas partes. Ele imaginava que o comportamento dos objetos na esfera, que ele chamava de esfera sublunar, que são os objetos da Terra, né? Então a física terrestre seria diferente da física dos objetos supralunares, né? A física dos objetos terrestres é diferente do funcionamento as regras que valem aqui para os objetos da Terra é diferente das regras que valem para os objetos da esfera supralunar, né, que são os objetos celestes, né? Então ele imaginava, inclusive, que esses objetos eram feitos de um outro elemento, né? Ele imaginava que os objetos da Terra, né, eram feitos ali, tinham a composição os elementos básicos aqui, né, eram fogo, terra, água e ar. Então você tem 4 elementos. E os objetos da esfera supralunar, eles são feitos de um outro material, né? O quinto elemento que seria o éter, né? Então o éter seria a composição dos objetos da esfera supralunar e por isso, né, eles teriam um comportamento completamente diferente, né? As regras de movimento, por exemplo, né, que funcionam para a esfera supralunar, para os objetos celestes, não funcionaria para os objetos terrestres.
segundo Aristóteles. Né? E o Newton ele vai romper com essa noção, né? Ele vai usar a teoria dele, né, que ele desenvolveu, para explicar fenômenos terrestres, né, tipo queda dos corpos na superfície da Terra, e aí ele vai pegar essas mesmas leis e usar para explicar, por exemplo, as leis de Kepler. Né? As leis de Kepler acabam virando um resultado da mecânica newtoniana. Né? Então, por exemplo, né, o fato de que as órbitas dos planetas são elípticas, ou de que, se você lembrar lá das leis de Kepler, né, de que um planeta varre áreas iguais no intervalo de tempo igual, que seria a segunda lei de Kepler, né? Esses resultados eles são derivados da mecânica newtoniana. Né? Então, na verdade, as leis de Kepler não são bem leis. Né? As leis mesmo são as leis de Newton, né? Elas são mais básicas. Né? O Newton consegue explicar esses padrões que foram observados pelo Kepler. Né? Então, ou seja, a física do Newton é uma física universal. Ela vale para a Terra e ela vale para os objetos celestes também. Então, em resumo, assim, o que a gente tem com a mecânica newtoniana é um conjunto de regras simples, né? São as 3 leis de Newton, a lei da gravitação universal, são poucas leis, poucas regras que conseguem explicar o funcionamento de vários fenômenos, né? Então, a mecânica newtoniana, ela traz esse aspecto de síntese da ciência, né? Que a ciência, a ideia de uma teoria científica né, então o objetivo de uma teoria científica é explicar vários fenômenos usando poucas leis. Né? E isso, de novo, né, a gente vai observar em todas as áreas da física, todas as teorias da física têm essa característica. Né? Você tem poucas leis e essas poucas leis se aplicam a vários fenômenos. Então a mecânica do Newton ela vira um modelo ali, né, um paradigma de uma teoria científica. Né? Então as pessoas vão entender que o que é uma teoria científica? Uma teoria científica é a teoria newtoniana, né? Algo parecido com a teoria newtoniana. Você vai ter filósofos, por exemplo, que vão estudar o que é o conhecimento científico, por exemplo, né? O David Hume, o Immanuel Kant, que vão explicar, eles são ali quase contemporâneos do Newton, né? Eles nascem um pouco, eles vão elaborar os trabalhos ali alguns anos depois do Newton, mas eles vão usar como modelo de teoria científica a teoria newtoniana, né? Então eles vão pensar o que é o conhecimento científico a partir da teoria newtoniana. Então essa teoria ela se torna uma teoria extremamente influente, né? No campo da física, com certeza, mas em outras áreas também. Agora, hoje a gente sabe que a teoria do Newton ela tem certas limitações, né? Então ela tem ali um campo de aplicação, né? Você tem alguns casos que a teoria do Newton não consegue explicar, né? É sobre isso que a gente vai falar nos próximos vídeos aqui, né? Sobre esses casos em que a teoria do Newton não é suficiente para dar uma resposta adequada, né? Para fazer previsões que sejam adequadas, que estejam de acordo com a nossa observação experimental. E aí, então, as teorias que vão surgir, que vão desafiar a teoria do Newton, né? Que vão se apresentar como explicações melhores do que a teoria do Newton, são a mecânica quântica num determinado regime e a teoria da relatividade do Einstein em outro regime.